contar para vocês a história do projeto Dar à Luz. O primeiro fato interessante é que quando a gente escreve o nome desse projeto, a gente não coloca a crase no A antes de luz, porque esse dar à luz não está remetendo ao ato de parir, né, de ter um bebê, mas de iluminar a experiência daquelas mulheres que estão enfrentando uma gravidez dramática, muitas vezes indesejada. Então, nós observamos nos anos de 2011, mais ou menos, que havia um grande número de abandonos de bebês em Campo Grande. Havia bebê deixado em caixinhas, bebês abandonados em hospitais e alguns até foram encontrados já mortos dentro de lixeiras. Isso nos chamou a atenção para o fato de que muitas mulheres estavam engravidando, passando por uma situação de desespero e, por conta disso, acabavam abrindo mão dos seus bebês de um modo que era muito traumático para elas, para eles também, quando não chegava a conduzir essas crianças à morte por conta dos riscos do abandono material. Nós também nos deparávamos com a situação de muitas mulheres que, enfrentando essas dificuldades, eram abordadas por pessoas conhecidas que manifestavam para elas o interesse de adotar esse bebê e ofereciam em troca aqueles cuidados durante a gestação, como segurança alimentar, atendimento médico, às vezes algum dinheiro também, e a promessa de uma laqueadura, por exemplo, no momento do parto. Com o passar do tempo, nós percebíamos que esse tipo de adoção trazia inúmeros problemas para a família que adotava, porque ela convivia com essa mulher que entregou o bebê para a adoção e muitas vezes sofria com essa presença, com essa sombra da mãe biológica que não tinha resolvido bem a entrega do bebê. Para a criança, que às vezes era colocada numa família que não tinha habilitação adequada para adotar. Então, nós pensamos que para fortalecer a cultura da adoção e garantir que a Constituição fosse cumprida, quando no artigo 227 ela diz que as adoções deverão ser intermediadas pelo poder público, deverão ser assistidas pelo poder público, nós pensamos em instituir um projeto de acolhimento para aquelas mulheres que estavam vivenciando uma situação de gravidez indesejada e queriam entregar esse bebê para adoção. Vocês sabem que no Brasil o aborto ele é permitido em algumas hipóteses bem restritas. A principal delas é o estupro, né? Fora dessas hipóteses, os abortos são ilegais. Então toda mulher que se sujeita a isso, além de estar cometendo um crime, ela está expondo a saúde dela gravemente. E mesmo mulheres que passaram pela experiência triste do estupro, às vezes por razões morais ou religiosas, não querem abortar essa criança. Elas apenas não se sentem em condições de criar esse filho, fruto de uma violência, mas elas estão dispostas a ter uma gestação responsável para que essa criança tenha a oportunidade de viver e viver bem em uma família. Então, o que nós pensamos? Para evitar abortos clandestinos, para permitir que a mulher exerça a liberdade dela de ficar ou não com a criança, para permitir também que ela tenha um tratamento digno, sem julgamento, quando ela conversar sobre esse tema, para estimular que ela faça o pré-natal, mesmo enfrentando uma gravidez indesejada, nós pensamos e criamos esse projeto Dar à Luz. Não é inédito em Mato Grosso do Sul, temos muitas experiências mais antigas e exitosas no restante do país, e essas experiências nos serviram de estímulo, né, e de inspiração. Pois bem, com o projeto Dar à Luz, a gente percebe algumas, então, vantagens para a mãe. Em primeiro lugar, ela pode exercer a liberdade dela de ficar ou não com a criança, de se tornar uma mãe ou não. E eu digo se tornar uma mãe porque nós temos no nosso imaginário aquela sensação de que qualquer mulher que engravidar, ela automaticamente está pronta para ser uma mãe e assim que ela tiver o bebê nos braços, vai ali ter toda a capacidade de cuidado e aquele amor assim inato pela criança.
mas isso infelizmente não é uma verdade. O amor de mãe é um amor que a gente constrói no dia a dia. E para que isso seja construído, é necessário ter um desejo, ter uma vontade de que isso aconteça. Então, o projeto Dar à Luz veio para dar à mãe o direito de exercer a maternidade ou não, dá a ela um tratamento digno, porque ela é recebida no fórum para conversar, ninguém faz discursos moralistas nem religiosos para ela, pelo contrário, tem a oportunidade de refletir com os profissionais que a atendem a respeito das dificuldades que ela está vivenciando, do histórico familiar dela e de como é que ela pode encarar da melhor maneira essa gestação e o que vem depois. Durante esse acompanhamento da gestante, nós estimulamos que ela faça o pré-natal e é possível até que a gente a acompanhe, às vezes, a uma consulta, aquilo que for necessário para que a gente tenha certeza de que o bebê vai estar sendo bem cuidado, mesmo ali na barriga da sua genitora. Um outro aspecto muito importante é que a mulher que é acompanhada pelo projeto Dar à Luz tem direito ao sigilo da sua gravidez e depois do seu parto. Sigilo, ele decorre do direito constitucional à intimidade, que garante que todos nós temos direito de ter os nossos segredos e que os nossos segredos não podem ser revelados para quem não tenha relação com aquele assunto. Então, eu não preciso que ninguém saiba que eu estou grávida, a não ser no caso aí de mulheres casadas, que essa é uma decisão do seu cônjuge também, né? A não ser que, no caso concreto, a gente verifique algum motivo para afastar essa obrigatoriedade. Mas, de um modo geral, a mulher vai passar por sua gestação sem que ninguém fique sabendo da gravidez e dessa forma ela fica livre de receber aqueles julgamentos, aqueles conselhos que vão atordoá-la e dificultar uma decisão consciente da parte dela. Um outro aspecto importante do acompanhamento é que não se trata de pessoas que estão em cima de uma gestante tentando retirar o filho que ela vai ter para alimentar o cadastro de adoção, para entregar criança para quem quer adotar. De jeito nenhum. Nós entendemos que a criança tem o direito de ser criada na sua família natural e, se sua mãe assim o desejar, ela vai ter todo o apoio para isso. Tanto que ela pode se arrepender depois de ter manifestado a vontade de entregar o bebê em adoção a qualquer momento. Pode ser durante a gestação, quando ela está sendo acompanhada, pode ser logo após o parto, quando ela viu a criança e mudou os seus sentimentos. E mesmo depois que ela compareceu perante o juiz e disse que ela não quer ficar com o bebê, ela tem 10 dias ainda para se arrepender. Então, ela tem o direito de se arrepender, que não ocorre quando ela está sendo assediada por uma família que está se aproveitando da vulnerabilidade dela. Essas pessoas vão dar favores e vão cobrar esses favores ao final e ela não vai ter condições de se arrepender dessa entrega. E nós vemos essas vantagens para a mãe como motivadoras do comparecimento dessas mulheres na vara da infância e da juventude para receber esse acompanhamento. Mas não é só a mãe que tem vantagens, a criança também ela tem vantagens, porque veja, isso evita que ela seja colocada em situação de risco quando nasce, porque nós vamos evitar aí as situações de abandono, né? Um outro ponto, a criança, claro que é bom quando ela é criada pela sua família, mas o que faz uma criança feliz e bem-sucedida quando cresce é ter sido criada e recebido cuidados de um cuidador afetivo e estável. Então, alguém que cuidou dela com todo o afeto, com todo o carinho, durante todo o período de desenvolvimento. Quando uma criança é rejeitada em uma família, isso não acontece, porque ela fica transitando de uma casa para outra, sai da casa da mãe, vai para a avó, vai para a tia, volta para lá e para cá. Então, essa criança vai sofrendo no desenvolvimento e no futuro vai apresentar problemas, né, por não ter desenvolvido esse apego seguro com alguém.
E então, desse modo, a criança, já que não tem na sua família natural, com a sua mãe, as melhores condições de desenvolvimento, ela não vai ficar numa família em que é rejeitada. Ela vai ser colocada em uma família previamente habilitada, que tem o maior desejo de cuidar dela e de dar a ela o amor que ela precisa para crescer bem. Por fim, a criança também tem uma outra vantagem, que é de ter o histórico dela, quanto ao nascimento e até a gestação da mãe, preservados em um processo do Poder Judiciário. Porque se ela fosse entregue clandestinamente para pessoas sem a intervenção do Poder Judiciário, ela não saberia, às vezes, detalhes do motivo pelo qual ela foi entregue e questões importantes que vão ter muito significado na vida futura dela. Nós, como sociedade, também vemos algumas vantagens nesse programa. O primeiro é aquele de garantir que o poder público vai assistir cada etapa das adoções, seja habilitando os pretendentes, seja acompanhando aquela gestante que não deseja ficar com seu filho depois que ele nasceu, e também acompanhando a nova família que é formada a partir de uma adoção. Temos também um outro detalhe que é de vantagem para a sociedade, que é evitar os abortos, né? Não só porque isso evita a morte de mulheres que submetem ao aborto clandestino, mas também porque a interrupção de uma vida, ainda nas hipóteses permitidas por lei, nunca é algo sem traumas e sem dificuldades para as pessoas envolvidas. Então, com essas motivações, nós instituímos esse programa e conseguimos criar em Campo Grande uma rede de pessoas que são bem interessadas em que isso aconteça. Então, os postos de saúde, as unidades da assistência social estão todas aptas a fazer o encaminhamento dessas mulheres para a vara da infância e da juventude, assim que tomam conhecimento de uma mulher que manifesta o interesse de entregar o filho em adoção. Ao longo dos anos, nós observamos que as mulheres que desistiram de entregar os seus filhos e decidiram criá-los, foram por nós acompanhadas durante 6 meses, que é o tempo determinado por lei, e conseguiram criar bons vínculos com os seus bebês, o que é muito bom. Também aquelas mulheres que não quiseram ficar com as crianças tiveram o direito de receber um atendimento psicológico ou um encaminhamento para receber os serviços públicos de que necessitava, e isso também trouxe benefícios para a vida dela e de, às vezes, outras crianças que ela tinha no grupo familiar. Não encontramos até hoje nenhuma mulher que veio manifestar para nós um arrependimento, embora a gente imagine que seja doloroso para elas elaborarem o luto da separação desse filho, mas nós temos visto mulheres que conseguiram reconstruir suas vidas depois desse drama da entrega do filho para adoção, e de outro lado temos visto também muitas novas famílias constituídas a partir de alguém que queria adotar, de uma criança recém-nascida precisando de um lar e de uma mãe que tinha tanto amor que preferiu abrir mão de algo de direito, que era criar um filho, para dar a ele a oportunidade de ter um futuro melhor, sendo amado e cuidado num outro lar.